tem o menor problema, é muito menos preconceito. Fala tudo agora aqui, que você falou, a frase completa. Cai até minha mãe. Olha aqui, com uma mão e meia na taça praticamente, o Cruzeiro foi até a Vila Belmiro, conseguiu uma importante vitória contra o Santos. A reportagem é do grande Thiago Kanzler, mas antes da gente rodar a reportagem, só um detalhe. O primeiro tempo foi de doer, hein? E de dormir também. Roda aí. O Cruzeiro buscava reabilitação após a derrota para o maior rival. Um time desgastado dentro e fora de campo, vivendo decisões em praticamente todas as últimas rodadas. A caça raposa se tornou frequente. A gente sabe que qualquer adversário que a gente enfrentar vai querer vencer a nossa equipe. Um time que foi ao gramado com algumas mudanças. Não por priorizar uma ou outra competição, mas pela necessidade. Os atletas têm sofrido com a sequência de partidas. E com esses ingredientes, o que se viu foi um jogo feio, com poucas chances de gols. A melhor delas na primeira etapa foi com o Gabriel, mas desperdiçada. Consegui tirar do Fábio, mas o Manuel veio atrás e me desequilibrou, ele é muito forte. Eu não consegui me equilibrar para conseguir fazer o gol. Mais uma vez a gente saiu na cara do gol, mas enfim, é continuar assim. O time está jogando bem, não tiveram nenhuma oportunidade clara, que nem a nossa. É botar a bola para dentro. O time do Cruzeiro, todo respeito, a gente está jogando melhor. Mas se não ganhar, fica difícil. E o Cruzeiro precisava vencer. Marcelo Oliveira cobrou bastante dos atletas no intervalo e até mesmo o cansaço foi vencido. Aos 7 minutos, linda a tabela entre Ricardo Goulart e William. Toque sutil na saída de Aranha. 1-0 Cruzeiro. O nosso forte é a tabela. Graças a Deus, ele me deixou na cara do gol ali com um toque. O William é um grande jogador e só pude completar ali cruzado. Gol bonito, né? Robinho usou uma camisa especial por ter ultrapassado 100 gols pelo Santos. Foi o jogador que mais incomodou os mineiros, mas ainda assim incapaz de igualar o marcador. Uma vitória sofrida, mais uma na cansativa maratona cruzeirense. Hoje descansou alguns pela força do elenco, então mostrar mais uma vez que não é só no falar, é no agir também. Nossa equipe faz dentro e fora de casa, tenta sempre uma vitória e hoje fomos felizes. Graças a Deus é mais uma vitória que nos deixa ainda mais perto do título. 3 vitórias levam o Cruzeiro ao bicampeonato, independente dos resultados do São Paulo. A primeira já foi. Pelo caminho agora Grêmio e Goiás. Tudo isso antes da decisiva partida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no dia 26. Quanto antes resolver é melhor, né? Também dá uma tranquilidade, dá uma confiança. Então a gente tem tudo para concretizar isso aí, né? É indiferente de São Paulo ganhar ou perder, a gente tem que fazer a nossa parte. Quinta-feira tem mais uma oportunidade boa contra o Grêmio. Possamos fazer um belo jogo aí, se Deus quiser, e conseguir a vitória. Foi merecida a vitória, demos um passo mais adiante, uma rodada a menos e estamos aproximando aí do nosso objetivo maior. A caça raposa continua, mas está cada vez mais difícil tirar o 4º Campeonato Brasileiro dos Cruzeirenses. Brasil. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O primeiro tempo foi cabuloso. Cabuloso. Deu sono. Eu, inclusive, dormi. Não, sério, não estou brincando. Mas eu já acordei com aquele WhatsApp que eu mandei. Você estava até, você precisou responder. Dormi e tal. Agora, o segundo tempo do Cruzeiro faz cair por terra a teoria de que o time está cansado. Tá certo? O time precisava de um choque. Parece que o Marcelo colocou todo mundo dentro da banheira de hidromassagem e ligou o fiozinho encapado, porque os caras voltaram, correram mais, marcaram mais, tiveram mais velocidade e ganharam um jogo. Isso. Então esse papo de que está cansado caiu por terra ontem. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Maquiou? Mais ou menos. Então vamos falar do jogo aí o Cruzeiro... Falar do segundo tempo, né? Porque do primeiro, Deus me livre. Primeiro tempo você já resumiu. Boa tarde a todos para começar. Primeiro tempo você já resumiu. Muito sonolento, nenhum dos dois times jogou bem. No segundo tempo o Cruzeiro foi melhor, mereceu a vitória por causa disso, por causa desse período. Gostei muito do William, voltando aos bons tempos, até que no primeiro tempo foi um dos poucos ali que procuraram mais o jogo, que apareceram um pouco mais, de forma mais também decisiva. Mais ou menos. Né? Não mas comparado com o resto da turma, foi um pouco melhor no primeiro tempo. O Marquinhos, que vinha sendo um nome importante, ontem não foi tão bem, até que na marcação ajudou ali, na recomposição, mas no que ele deve fazer de forma prioritária, que é na armação ali, muitas vezes pelo lado direito, na vaga do Everton Ribeiro, antes desse jogador entrar, claro, não foi tão bem, não conseguiu ser tão criativo. O Henrique foi importante, a entrada dele no segundo tempo, até um revezamento ali com o Lucas Silva, cada um poupou um tempo. Enfim, Everton, não foi um grande jogo, primeiro tempo muito chato,
exatamente o oposto de um grande jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro fez o gol e depois soube administrar bem o resultado, né? O Cruzeiro não correu grandes riscos no segundo tempo. Teve uma defesa ali do Fábio, cabeçada, mais ou menos uns 30 e poucos no segundo tempo. Depois o Cruzeiro quase fez o segundo com o William Farias, que, aliás, hein, não entra muito bem, né? Nossa. Um cara que até teve essa bola, quase fez o gol, mas no jogo anterior em que ele tinha entrado contra o Criciúma foi muito mal. Mais uma vez, não correspondeu tanto. Foi até melhor do que contra o Criciúma, mas a torcida não tem gostado muito das atuações dele. Tempo, né? Melhor não. Ele era um cara muito importante para o Coritiba e lá ele se destacava muito. E no Cruzeiro, infelizmente, pela qualidade que o time tem, não se destaca tanto. Também, Brasil, você acha que aquele gol o William Farias acabou não fazendo? Mais ou menos isso mesmo. Acho que ele não faria mesmo. Agora, daquilo que vocês falaram é verdade. O Cruzeiro no primeiro tempo foi muito mal. Eu tive a oportunidade de fazer o jogo e eu falei, olha, Marcelo vai ter que chutar a porta, chutar caneleira, bola. E parece que fez, né? E ele falou que fez. O Santos, mas mudou a postura. O Santos, só para completar o primeiro tempo, o Santos... O jogo foi muito chato, porque o Santos, tirando aquela bola ali com o Gabriel, também não teve nada. Teve uma outra que foi na lateral do canto, que o Fábio apareceu bem. O Cruzeiro chutou com o Nilton, chutou com o Ricardo Goulart de fora da área. O concreto do Nilton, o Cruzeiro, o grande equívoco da equipe do Cruzeiro era a marcação à distância. Aquilo foi assustador. Os caras estavam marcando com os olhos, não pode. O Cruzeiro não foi um time compacto, deixou o Santos gostar do jogo. O Santos tem muita qualidade, mas melhor do que o Cruzeiro. Aí veio o segundo tempo, a mudança do Henrique. Uma coisa que a gente tem que considerar, como o Lucas Silva se perdeu, né? Sempre a primeira opção a ser sacada, entrou o Henrique, melhorou a saída de bola, o Cruzeiro teve sim um ganho com a entrada dele. A gente até achou que isso não ia acontecer, eu e o Vibrante, nós falamos, mas acabou que o Henrique melhorou sim. Logo depois o Everton Ribeiro, ele conseguiu melhorar o time mais ainda e o Cruzeiro teve apetite, teve vontade. Eu concordo quando você fala essa questão do preparo físico, porque foi isso mesmo. Pela primeira vez a gente viu o Cruzeiro mal na primeira etapa e no segundo tempo tendo apetite, tendo vontade, e o Marcelo conscientizou os caras. Gente, não é, como disse uma vez um amigo meu lá da Itatiaia, não é nem um bicho de sete, como é que é? Um bicho papão de 7 cabeças, não. Nossa, mas esse bicho é grande, diferente. Né? Mas o Santos não é, nem de longe, tudo isso. Um o Cruzeiro no segundo monstro, tempo. Né? Bicho papão de 7 cabeças. Mas isso foi verdade. E aí o Cruzeiro no segundo tempo mostrou bola e foi melhor. É impressionante. Aliás, o telespectador de casa pode se ligar que os tweets estão passando aqui embaixo, ó. Então o seu tweet vai entrar, vai aparecer aqui no rodapé, mas se escrever palavrão, a gente manda a polícia atrás. Cuidado tá? aí. Para deixar bem claro. E os tweets de destaque a gente coloca no sistema de antigamente, né? Enfim, a gente trivial. Comenta. Mas o seu vai aparecer no rodapé da tela. Odimar, é curioso que mesmo quando o Cruzeiro fez o gol saiu o quê? Aos 15? Não, o gol foi 12. Não, foi 12, mas 12 minutos? 12 minutos. Mesmo quando o Cruzeiro fez o gol, a gente tinha plena convicção de que o Santos não chegaria ao empate. O Santos não conseguia entrar na defesa do Cruzeiro. Você acha que, pelo que a gente viu, principalmente a gente que acompanhou pela TV, você estava lá em Santos, né? Porque você está queimadinho, pegou uma prainha. Lá não tem jeito de você pegar a praia. Melhor não. Dilmar, mas eu ia te perguntar um negócio. Você até Era do jogo, né? Não, eu não estava em Santos, não. Eu ia te perguntar o seguinte, pelo que a gente, para quem estava vendo pela TV, o Marcelo, pela entrevista do Marcelo na volta do segundo tempo, ele estava muito nervoso. Muito. Então, a gente tinha certeza de que ele tinha mexido com o brilho do jogador dentro do vestiário. Parece que foi isso que aconteceu. Muito em cima do que a gente falou aqui na sexta-feira, né? A impressão que deu no primeiro tempo, além da sonolência, do jogo do Cruzeiro que não se acertava, quando você tem dificuldade na armação, quanto mais você diminui o espaço, mais facilita a sua vida. A gente não viu o Cruzeiro fazer isso, que é quase básico no futebol. Então a impressão que a gente tem é que o Marcelo chegou para eles no vestiário e falou assim: hello! Quem está decidindo? Hello! Olha aqui, quem está decidindo o título é o Cruzeiro. Vocês têm um título, isso aqui vale um título, vocês estão entendendo? Para eles não vale nada. Dimara vivendo seu minuto de Val Marchiori, hein? Você gostou? De novo. Olha aqui. Mas não foi isso que ele fez? Foi. E chutou o pó da barraca.
barraca e falou tudo que tinha direito. Eu A não gente sei se sabe foi que o assim, Marcelo... mas o Hello eu não sei. O Hello é por minha conta, é minha interpretação, obviamente. Foi assim, convenhamos. Agora... Os caras ficaram Ô, gente, posso terminar o comentário depois do Hello? Gente, E tem uma coisa, Everton, nessa história do cansaço aí, e a gente acompanhou alguns jogadores saindo de campo ontem no intervalo falando sobre isso novamente, quando você corre errado, quando você se posiciona errado, você cansa. Né? Você está posicionado errado, você está fazendo o jogo errado, a sua história não está entrando, o cansaço é natural. Você tem que pensar muito mais do que o normal que você faz. E dizer o seguinte da questão do Lucas Silva. Esse menino, alguém está precisando parar ele e conversar com ele. Desde que apareceu essa história do Real Madrid, ele já assinou... Você acha que tem uma ligação com isso? Então, sabe por quê? Olha só, ele, além disso, ele assinou com a empresa que toma conta da carreira do Messi, dos principais jogadores que atuam na Europa. Quando você faz uma assinatura de contrato dessa, você pressupõe que você já está num nível outro. Ele é um garoto. Isso existe uma influência, as coisas acontecem na sua cabeça, ou seja, e até a vontade dele de manter o mesmo futebol pode ter uma interferência, né? Eu preciso continuar jogando bem para manter essa linha. Então alguém está precisando parar o Lucas Silva, conversar com ele. Um dos principais problemas que o Cruzeiro enfrenta nesse momento é quando os três não estão bem, o Lucas, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. Se a gente for olhar efetivamente, são esses três jogadores que não têm sido aquilo que se espera deles nos últimos jogos. Eles movimentam essa equipe do Cruzeiro. Então é necessário que, além de uma conversa de vestiário para a equipe mudar no segundo tempo, ter uma história e tal, é preciso ver individualmente o que está acontecendo com cada um, no momento que é tão decisivo. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Começa com você, Cadu. Você acha que o Cruzeiro deveria mudar os volantes, a dupla? Voltar com o Nilton e Henrique, ou mantém o Lucas Silva, mesmo não tendo atuado bem nos dois últimos jogos? Olha, o Lucas Silva não foi bem nos dois últimos jogos e o Nilton foi. O Nilton, no segundo tempo do jogo contra o Atlético, entrou... o Cruzeiro como um todo caiu, foi muito mal, mas o Nilton conseguiu melhorar a marcação. O Henrique tem sido mais consistente dos volantes do Cruzeiro, e é até curioso, porque durante muito tempo as pessoas discutiam Lucas Silva, quem que faria... O Lucas Silva e o Nilton eram os mais badalados, o Henrique era quase que uma terceira força ali, isso. E hoje o Henrique é o mais regular, é o mais consistente, é o mais sólido. O Nilton vem jogando bem, o Lucas Silva caiu um pouco, mas eu não mudaria. Eu ainda manteria, eu acho que está numa reta final, assim, está muito em cima da hora. Acho que o Lucas Silva não caiu o suficiente para sair do time ainda. Acho que vale uma boa conversa, vale uma tentativa ali pela qualidade que ele tem. E o Nilton estar entrando bem ao longo dos jogos é uma boa notícia, porque se o Lucas Silva, ao longo de alguma partida, não estiver correspondendo, a confiança no Nilton voltou a crescer. Isso. Né? É importante nessa reta. Continuaria com o Nilton, com o Henrique e com o Lucas Silva. Agora o Nilton, o Henrique não pode jogar contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Está suspenso. Mas quando ele fala, ele está falando com o jogo contra o Atlético. Eu acho que tem que dar mais. Põe o Twitter na tela aí, Felipe. Vamos ver o Twitter. O Twitter aparece aqui no rodapé, mas os principais a gente destaca. Não que o seu não seja um dos principais, mas a gente destaca alguns. O José Francisco está dizendo, essa implicância suas contra o William Farias está ficando chata. Por que vocês não pegam no pé do medíocre Júlio Batista e Marlone? Ó, Zé Francisco, deixa eu dizer uma coisa para você, só entre nós dois aqui. Eu sou um crítico do Júlio Batista, acho que ele não representa nada. Assim, se tirar ele do time, vai economizar muito e não vai fazer diferença. O Marlone, o Júnior Brasil, semana passada... que ama o Marlone, a gente critica muito. Semana passada aqui, o Júnior Brasil, que sempre elogiou o Marlone, criticou o Marlone. Sim, claro. O Cadu criticou o Marlone. Não, eu critico o Dagoberto é criticado aqui. Todo mundo aqui, fica esse papo de que vocês pegam no pé. Não, isso aí, com todo respeito ao camarada aí, não dá pra entender, porque o William Farias a gente quase não fala dele, nem bem nem mal, porque é um coadjuvante. É a primeira vez que a gente criticou. Que ele conseguiu mostrar um pouco de bola no pouco tempo. Enquanto os outros dois, a gente criticou 300 mil vezes. Então não tem sentido nenhum. Até falamos dele do problema particular. Nós falamos dele sim, mas foi no dia que ele teve problema. Teve matéria, que ele teve problema particular, emocional, explicamos que entendemos, né? Para dar um desconto para ele. Então, assim, e outra coisa, eu não entendo. Daqui a pouco ninguém mais quer comentarista. Só quer que o cara fale aquilo que ele pensa, para concordar com ele. Assim, não, mas a gente critica. A intolerância está chegando um pouco que o cara não quer opinião. Ele quer que você... Você também está muito radical. Você não quer receber crítica, não? Então você tem que abandonar e voltar para a pescaria, ué. Eu nunca pesquei. Você gosta de pescar? Eu nunca pesquei.
Tá, lá pra roça, lá em Lima Duarte. Ô, Lima Duarte, bom. Não quer criticazinha, não? É isso. Tá chateadinho, é? Você pegou, Tá meio Thiago Silva, eu vou chorar aqui. Olha o Não mimimi. existe isso. Você sabe disso muito bem, porque eu vi seu Twitter esses dias. Entendeu? Qual? Eu vi. Entendeu? Então, essa coisa que às vezes vem, falam e cobram da gente, e você pegou e fez um desabafo. Você virou e falou assim, eu não suporto mais isso. Quando eu falo, vem gente pegar e dizer que eu estou errado. Eu estou certo. Eu vi seu tweet. Nossa, Em 140 caracteres você falou isso jeito. tudo? Não O que lembro você de ter falou? feito isso. Fala. Eu lembro de ter feito isso. Eu só falo merda no Twitter, a verdade é essa. Só solto bobagem. Tem mais Twitter aí, Felipe? Eu estou gostando do Twitter. Então, você tá Principalmente mantendo o esses padrão do provocativos para acender aqui, porque aqui está que nem o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro contra o Santos ontem. Tá a mesma coisa. Tá a mesmíssima coisa. É porque a gente representa o jogo que a gente está comentando. Exatamente. Como o jogo foi chato, a gente O segundo tempo tá chegando. Não vem, não. Eu falei até o Dimara, você que lida bem com as redes sociais, principalmente as que são de família, de pessoas respeitosas, você acha que o Zé Francisco tem razão no que ele disse ali? Não, não tem, claro que não. E até porque a gente comenta de quem joga, não dá para falar de quem não joga. E no caso a gente nem dá para ver o que ele faz, a gente fala jogo a jogo. Aliás, vale uma explicação para a torcida do Cruzeiro. Todo mundo está falando assim, vocês estão criticando o time, mas o time está chegando... O Cruzeiro está na beira de ser campeão. Que isso? Óbvio, só que a gente fala o jogou. Claro. O que a gente fala é do jogo. Claro. Esse time que está na bica de ser campeão jogou um primeiro tempo ruim. Esse time que está na bica de ser campeão, né? Poderia ter colocado tudo abaixo se não tivesse feito um bom jogo, porque tem um jogo dificílimo na quinta contra o Grêmio. E foi isso que o Marcelo brigou. Você acha que agora fala? Fala olhando pra ele. Tá bom, gente. Ele tem razão. Ele tem razão. É em partes. Olha aqui, gente, eu tenho muito prazer, viu, Zé Francisco, em dar esse recado. Eu vou te fazer uma pergunta que fica só entre nós dois aqui. Como é que anda a sua vida sexual? Ela tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo? Você não tá se sentindo com disposição? Tá literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos eles acabam por causa da questão sexual? Mas você não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você o Forte Erete, está aqui, ó. É um produto sensacional. Sabe por quê, Silva Neto? Ele é um energético natural voltado para a disposição sexual, viu, Anderson Oliveira? E faz efeito por até 72 horas. Você vai se tornar um sex machine. Com Forte Erete, você vai voltar a ter aquela relação prazerosa com ânimo, vigor e muita disposição. Você vai ter que pegar seu telefone agora e ligar o 34016800. 34016800. Você vai pedir o Forte Erete, ele vai chegar rapidamente na sua casa ou no seu trabalho, você vai tomar e aí, meu amigo, adeus problemas. Você vai ligar agora, tirar as dúvidas, porque Forte Erete, como é um produto natural, qualquer pessoa pode tomar, mas não custa nada se informar. 34016800. Forte Erete é a energia que cabe no centro. Ai, 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 papai. Olha, o Galo que entrou mais uma vez com o time reserva, até que não jogou mal, mas o empate contra o Figueirense deixou o time mais longe do G4. O destaque, mais uma vez, foi o garoto Dodô. A reportagem é do Mr. Band. Alô, Luciano Dias. Roda aí. Esta aí é a turma do banco do Atlético no jogo contra o Figueirense. Dátolo, Luan, Leonardo Silva. Dentro de campo, um time com muitos reservas. Oportunidade para os garotos da base. Alex Silva, Eduardo, Marion, Dodô. Por coincidência, sempre que eu venho para o Atlético, acontece a utilização de jogadores. E eu tenho certeza que eles vão jogar bem. Quem chamou a atenção foi Dodô. 20 anos, meio atacante, habilidoso. Procuro sempre ver o que os jogadores da minha posição fazem. O Tardelli, o Guilherme, são jogadores de excelente qualidade. Então eu procuro estar sempre buscando o que eles fazem dentro de campo. Cobrador de falta, de escanteio, sempre perigoso. Em 25 minutos de jogo foram 6 finalizações, mas ele ficou no quase no primeiro tempo. A maioria das bolas passou raspando a trave de Thiago Volpi. Quem não ficou no quase foi o Figueirense. Jefferson acertou o ângulo de Vitor neste chutaço. Não era o placar que Dodô esperava na etapa inicial. Vai continuar assim, vamos ver o que a gente conversa no vestiário, acertar, para no segundo tempo a gente conseguir essa virada aí. Na volta do intervalo, o Levi Coupe colocou 2 titulares em campo, Luan e Carlos. Mas o cara do segundo tempo foi ele, o jogador que tinha ficado no quase na etapa inicial. Dodô, de tanto tentar, foi premiado.
De voleio, ele não deu chances para Thiago Volpi e deixou tudo igual. Dodô continuou arriscando, atormentando a zaga do Figueira, mas o placar do Independência não mudou mais. Fui tentando, procurei finalizar bastante e graças a Deus no segundo tempo saiu o gol. Mas não valeu de muita coisa, porque o nosso objetivo era a vitória. Valeu sim, Dodô. Valeu os aplausos da torcida. Valeu os elogios do comandante. Os números deles que estão muito bons. Ele já havia entrado em 2 jogos anteriormente e deu 2 assistências. Aí entrou contra o Palmeiras, fez gol, entrou hoje, também fez gol, deu assistência. Então, se ele mantiver esses números assim, com certeza eles serão um dos grandes profissionais. Só temos que ter um pouco de precaução, aquela coisa toda, né? Porque o cara faz um gol, você sabe como é que funciona isso aqui no Brasil. O cara faz um gol, tem que jogar. Se perder um gol, tem que tirar do time. Então, não é bem assim. Vamos com calma que o futuro dele acho que vai ser muito bom. Jogador tem que ter personalidade e esse garoto tem demais. Não é à toa e nem nunca foi, nem nunca será que um garoto desse aí vá no Pacaembu contra o Palmeiras. Não interessa se o time do Palmeiras é ruim. Isso é outra história. E aí faz um golaço daquele, aí vem aqui contra o Figueirense, que não está no primeiro escalão dos clubes do futebol brasileiro, mas não interessa. Ele foi para cima, ele encarou, jogou demais. Esse moleque aí tem muito futuro, hein? Tem muito futuro. Ele... O Carlos, o Gemerson é monstro, né? Bleckenbauer está demais, está jogando demais. E, ó, o Eduardo ontem não rendeu, mas não jogou na posição dele. Tem que ter calma. Agora é muito importante que vocês tenham calma com o Eduardo, porque esse garoto também é muito bom de bola. E um quinto elemento que eu vou dizer aqui, que é o Alex Silva. O Alex Silva, gente, é bom jogador. Só que o Alex Silva tem hora que baixa nele um espírito de Daniel Alves e ele acha que ele, entendeu? Não que eu estou dizendo que eu esteja dizendo que o Daniel seja um monstro, não, muito antes pelo contrário. Mas é que o Daniel acha que ele também é craque. E aí o Alex Silva acha que é e começa que o Alex Silva leva a bola para a linha de fundo, tem tudo, mas uma delícia para cruzar a bola dentro da área. Ele dá um corte para canhota, ele é destro. Ele dá um corte para canhota para ele ter o direito a cortar de novo, puxar para a linha de fundo e só aí cruzar. Meu filho, vai um conselho aqui de um cara que jogou mais ou menos. De onde a bola vier, da intermediária. Você lembra do Paulo Roberto Costa, que jogou no Cruzeiro, lateral? De onde a bola estava, ele metia na marca penal. E por isso foi um grande lateral. Para você está muito próximo disso acontecer, mas tem que querer. Muita gente não acha que é craque. Que cruza de qualquer lugar, que não chega à linha de fundo. Tem isso também, né? Não, mas no caso dele, ele é um cara que tem personalidade, que tem força física, é um garoto. Mas ele faz firula demais para fazer um cruzamento, né? E ele tem potencial, mas é preciso que ele entenda que o arroz com feijão, às vezes, cruzar a bola, melhorar, ser mais objetivo, se posicionar como o treinador pedir para não tomar a bola nas costas, é importante. Obediência tática e o arrozinho com feijão, e o Alex Silva será, sim, um bom lateral. Eu vejo até como substituto do Marcos Rocha, que eu acho que não fica muito tempo por aqui, não. Ser mais simples, né? Talvez seja isso. Lembrando também que ontem ele jogou depois de uma crise de bronquite, né? Acho que isso tem que ser considerado. Uma situação que você trabalha... você tem que estar bem fisicamente, não é? Perder o fôlego e tal. Então é legal. E o pessoal vai hoje, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Claro, eu acho que o torcedor tem sempre o direito a tudo, mas no final da história e tal, sabe? Os meninos, eles precisam ter uma força maior. Por que são tantos jogadores mais velhos, que são muito piores, que têm reações muito piores em jogos, não têm maturidade, não se mostram mais frios e se tem uma paciência enorme com eles e com os meninos é diferente. A gente não está pedindo aqui que todo mundo tem que passar a mão na cabeça dos meninos porque eles são da base, não é nada disso. Mas é que tem tanta gente pior que se aceita de uma forma e com os meninos tem essa cobrança muito maior. E vou dizer uma coisa, não acho que o Levir errou de entrar com esse time da forma como ele entrou escalado. Eu acompanhei o Cadu ontem na transmissão, como eu acompanhei o Júnior, concordo com o Cadu, eu gostei do tipo de situação tática que o Levir criou na frente, com o
posicionamento do Eduardo pode não ter dado certo, mas são alternativas que o treinador vai procurando. E esses 2 jogos foram importantíssimos para que esses meninos ganhassem mais personalidade, para que eles mostrassem efetivamente o que eles são capazes de fazer. E aqui, eles foram lá fora de casa contra o Palmeiras, fizeram o jogo que fizeram. Você não ia acreditar que eles podiam fazer um bom jogo aqui, dentro do Independência? Então, eu acho que o Levi agiu correto. Ô, Di Maria, e além disso, né, o Atlético jogou bem melhor do que o Figueirense. Claro. Eu achei até que o Galo fez uma boa partida. Primeiro tempo teve chance. E coisas do futebol, né? No primeiro tempo, o Galo jogou muito bem, foi bem superior ao Figueirense e perdeu de 1-0. No segundo tempo, o Galo continuou melhor, mas o nível da superioridade caiu um pouco. E foi lá e conseguiu empatar. Então, quer dizer, fez o gol no momento que não estava tão bem, digamos assim. Pelo menos se a gente separar a partida nas suas 2 metades. No primeiro tempo, achei que 3 jogadores destoaram um pouco. O Marion não foi tão bem, o Alex Silva não foi tão bem, e o próprio Eduardo, dando desconto. Claro que o Eduardo jogou fora de posição, ele é um volante que sai para o jogo. Ontem jogou como uma espécie de atacante de lado de campo, ali pela direita, bem aberto, bem avançado, ou seja, completamente fora de posição. Não era algo minimamente próximo do que ele costuma realizar. O Levi Coupe mexeu muito bem no intervalo, porque desses 3 jogadores que eu disse que destoaram, ele tirou 2. Tirou o Eduardo para colocar o Luan, um cara mais da posição, e né, a gente não precisa nem explicar a importância que ele tem para o time. Tirou o Marion também para colocar o Carlos. O Alex Silva não tinha que retirar mesmo, não foi tão bem, mas tinha que continuar. Mexeu bem, só acho que quando ele tirou o Rafael Carioca, ele poderia ter tirado, seria melhor ter retirado ou o Josué ou o Pierre. Não digo que foi um grande erro tirar o Rafael Carioca, porque na essência ele tirou um volante e colocou um meia, que é o Dátilo. Colocou criatividade, colocou o passe, deixou o time mais ofensivo, que era o necessário naquele momento. Mas eu acho que teria sido ainda melhor tirar ou o Josué ou o Pierre, porque o Rafael Carioca tem mais passe, tem mais saída de bola, é um jogador mais técnico. Se adaptou melhor a esse sistema, né? Faz às vezes de meia em muitos instantes. Então o time precisava do gol, para que permanecer com 2 volantes essencialmente marcadores? Ô, Brasil, eu tenho um Twitter ali, eu gostaria que você comentasse também em cima desse Twitter aí. Vamos botar na tela aí, por gentileza. E daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Júnior Brasil. Vai falar. O Twitter está aparecendo no rodapé. A gente pinça alguns, destaca no alto da tela, tá certo? E o Júnior Brasil vai comentar o que disse o telespectador. Todo o Twitter vai aparecer no rodapé da tela. Tá? Se vier com palavrão, a gente chama a polícia. Chamar o doutor Edson Moreira para você aí. Entendeu? Então, aliás, um abraço pro doutor Edson Moreira, que tá ligado aqui nos Donos da Bola. Agora vamos ver o Twitter aí do Antônio Betão. O Dodô já está pedindo passagem nesse time titular. Será que ele não é o melhor do que o Carlos? Você acha que Brasil, que o Dodô pode ser um jogador mais importante do que o Carlos? Pelo que ele mostrou até nesses 2 jogos, que ele fez os 2 gols, ele mostrou muita qualidade, não é de hoje. A gente acompanha e já sabe há muito tempo. E é mais veloz, né? Mais veloz. É um cara que, até Dimara usou a expressão, ele é muito frio quando ele deu a entrevista. Mas no momento, ainda assim, eu insistiria com o Carlos. O Carlos vem de uma sequência, já vem ganhando mais corpo, vem ganhando mais conjunto. Eu não tiraria um para colocar o outro, não. Eles podem jogar juntos. E são também situações diferentes. Eles jogavam juntos. Claro, jogavam juntos. Às vezes o Carlos mais dentro da área, o Dodô se movimentando. Então não dá para virar e falar, vou pegar um e mexer com o outro. Até o Luxemburgo, queria que ele até soubesse que no futebol mineiro isso já é feito há algum tempo. Ele, numa entrevista, ele disse, pois é, vocês falam do Barcelona, tem que olhar a seleção de 70... que jogava ser um homem referência. Isso aqui no futebol mineiro, Luxemburgo, com o Atlético e com o Cruzeiro, já acontece há muito tempo. Você está mostrando desconhecimento, mas o Moreno não é aquele cara parado. Você não quer comparar o Moreno com o Eduardo Silva. Se você acha que é o mesmo estilo, eu acho que não. O Moreno não é o mesmo estilo do Eduardo Silva. Também joga até mais recuado. Também não é o mesmo estilo do Borges. Não, o Eduardo Silva depende de bola aérea. Da mesma forma, o Borges e o Moreno, eles não são similares. Então o Cruzeiro joga assim, o Atlético está jogando agora sem um cara referência e há muito tempo. Então não tem que tirar um para o outro acontecer. Agora um detalhe, eu vi até um Twitter, o cara, você falou que ia ter 2 vitórias do Atlético. Eu acredito mesmo que o Atlético ia vencer o Figueirense e o Flamengo. Todo mundo. A mudança foi muito radical. O Levi mexeu em quase todo o time. E acho que ele tem que saber onde o sapato então você está destacando que o Levi está errado. Não, eu não acabei de falar. O sapato, cada um sabe aonde que aperta. O Levi,
Ele buscou alternativas dentro daquilo que ele tem lá dentro. Ó, Levi, preserva aqui, preserva ali, eu vou dar cancha para esses jogadores. Ele preservou ele fez tudo, aquilo, né? preservou Ele demais. preservou ali, mas preservou demais. Por quê? Demais. Agora, só o detalhe que eu acho que foi crucial do jogo e que a gente vem falando isso há muito tempo, e são vários e vários exemplos. O Criciúma mesmo com o Cruzeiro e agora o Figueirense com o Atlético. O time que está embaixo, meu amigo, ele vem mordido, louco para sair da zona do rebaixamento. Está desesperado. Isso faz com que ele seja um kamikaze. Acaba complicando para o melhor qualificado. Dimara, por que o Levi, na sua opinião, ele poupou diante do Figueirense, mas não vai poupar contra o Flamengo? Por que contra o Figueirense? Porque o Figueirense, tecnicamente, seria um time mais, se você pensar no outro, com os meninos e tal, e pelo que o Figueirense vem apresentando, ele é um time mais então, fraco. Rolou um pouco de desprezo, é isso? Não acho que é desprezo, mas eu acho que é uma avaliação técnica mesmo do que é o time. Agora, contra o Flamengo, toda a rivalidade que existe, e outra coisa, você precisa continuar dando ritmo. Você já não vai ter o Tardelli, que ainda vai cumprir suspensão, e também tem a questão da contusão. Agora, já contra o Flamengo, você já começa a encorpar de novo o time para a Copa do Brasil. E aqui, não vamos enganar ninguém, não. Eu acho que isso também passou pela cabeça do Atlético. Em que competição que o Atlético está mais com a vaga da Libertadores? Mais próxima pela Copa do Brasil. Então é isso. Se você tem desgaste de um ou de outro, para que você vai arrebentar o cara no jogo do Figueirense? É preferível você dar uma segurada nisso, colocar no jogo do Flamengo, onde você pode ter chance de recuperar. Flamengo é outra história. E tentar ir bem para a final da Copa do Brasil. Então, vocês acham que contra o Flamengo joga o time titular e depois contra o Inter ele vai poupar de novo? Vai mandar o reservão lá para jogar contra o Inter? Acho. Também acho que não manda todo, não. Eu acho que ele vai mesclar, porque ele precisa que esses jogadores estejam no ritmo também para uma decisão de Copa do Brasil. Acho que ele pode meter um mistão quente lá contra o Inter. Depende do que acontecer na rodada. Aliás, misto quente não, reserva. Pois é, mas a rodada ontem foi totalmente desfavorável ao Atlético. Então depende do que vai acontecer. Eu acho que depende da rodada. Como que o Atlético vai estar. Ontem, quando ele entrou em campo, ele precisava fazer 4 gols para voltar ao G4, não é isso? Acho que matematicamente é mais ou menos isso. Então, ou seja, era uma determinação. E é isso, a cada rodada você vai tendo ideia do que você precisa fazer para garantir uma classificação. Óbvio, gente, que não tem nada garantido em termos de Copa do Brasil. Existe uma vantagem que ele está levando para o jogo final contra o Cruzeiro. E óbvio que ele continua pensando, só que não pensa mais. Ontem o Cruzeiro garantiu matematicamente sua classificação para a Libertadores. Então você pensa num G5, você já não pensa no G4. Quarta-feira você tem o jogo do São Paulo. Pode ser que você passe a pensar no G6. Não sei, entendeu? Eu acho que é isso que vai fazer com que ele defina o time que entra em campo. Ô, Cadu, o que você acha que ele deve fazer? Se bem que o Felipe tá dizendo aqui, e é verdade. Ele foi com o time reserva no primeiro tempo. No segundo, ele meteu um mistão quente. Né? Mas no primeiro tempo foi o time reserva. Contra o Flamengo, você acha que vem com o time titular e depois contra o Inter? Você quer dizer, te perguntar isso, eu já até sei sua resposta, mas o telespectador às vezes não sabe. Não, contra o Flamengo não pode poupar todo mundo, não. O Tardelli já não vai poder jogar, né? Já tem... É o último, mas o Atlético estuda até um recurso, né? Exatamente. Mas provavelmente não vai jogar, então já vai poupar o principal jogador. Se tiver um bom argumento ali do pessoal da fisiologia, da preparação física, para poupar mais um ou outro, vá lá. Mas que não passe disso. Tem que entrar com o time titular ou algo muito próximo da equipe ideal. Claro. Não, e porque não conquistou esse resultado, né? Exatamente. Mas mesmo de casa, você tem que ganhar. E também porque a rodada não poderia ter sido pior para o Atlético. Isso, muito ruim. Foi exatamente a pior rodada possível. Venceu, né? Todo mundo ganhou dos 7 primeiros e o Atlético empatou. O Atlético, durante o campeonato inteiro, ele teve a incrível capacidade de perder pontos incríveis contra times que lutam na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento. É impressionante. Perdeu pontos para Bahia, Criciúma, Figueirense, Chapecoense, Goiás. Então, o Cruzeiro foi implacável diante desses adversários. E fez pontos importantes em jogos com esses times menores e hoje sobra pontos lá para ganhar o título. O Atlético perdeu pontos incríveis para esses times que lutam contra o rebaixamento. E foi bem com a turma de cima. Foi bem com a turma de cima. O Corinthians tem fama de ser o Robin Hood do campeonato. Nesse final de semana até quebrou um pouco essa escrita, porque venceu o Bahia. O Corinthians tem essa fama porque vai muito mal contra os pequenos e muito bem contra os grandes. Acho que o Atlético não chega nesse patamar, não foi tão mal contra os pequenos como o Corinthians, mas tem um pouquinho, né? Porque o Galo foi muito bem contra os times grandes do campeonato. Contra a turma lá de cima, o Galo conseguiu fazer o mais difícil, né? E depois acabou
poupando alguns jogadores, azar em Movido outros pela momentos. superação, talvez, também, Não né? conseguiu resultados mais fáceis, né? Vamos ver essa situação do goleiro Vitor aí, que se desentendeu com o técnico Argel, se envolveram aí em uma polêmica por causa de um lance em que o lateral Alex Silva caiu na área e o técnico pediu para continuar o lance. Olha o que o goleiro do Galo falou depois da partida sobre essa questão aí, veja aí. É que a discussão com o Argel ali. Cara, a gente teve a mesma situação. Lance de ataque, nosso juiz parou para atender o goleiro deles. Aí quer reclamar. Mas sei lá, o cara como jogador só dava porrada, né? Então não dá para falar muito de fair play com ele. Não tenho nada para falar do Vitor. Nada. Eu não vi, não tenho nada para resolver. Acho que o Vitor tem que se preocupar em jogar futebol. E ele treinar, ele não faz isso. Ele chora, reclama. Eu até gosto do Argel como treinador. Eu disse aqui, vou repetir, eu gosto de treinador vibrante. Um mal educado. Não. Você ama o Dunga? Não. Tem um pouco de sentido o que você está dizendo. Põe um lance aí, vou mostrar de novo aí. O cara que trata mal a imprensa, Felipe, você gosta. olha aí, ó. Ele caiu e o Argel falou, taca-lhe pau. E aí o Vitor chegou, olha lá, ó. Aí o cara que decidiu fazer o fair play e tal, e o Vitor veio e tinha razão para reclamar. Mas eles trazem do sul isso aí, né? Tinha razão para reclamar. A rivalidade é demais. Essa rivalidade é antiga. Antigo. O Argel foi sem educação com meu amigo Thiago Reis, e isso aí já é imperdoável. O que aconteceu? Eu não estou sabendo. Simpatia. No início ali, chegou para fazer entrevista, o Argel foi deselegante para dizer o mínimo. E sobre o lance ali... O que ele falou com o Thiago? Não queria falar, mas respondeu daquele jeito... deixando a finesse lá no sul, truculento. Né, no Brasil. Truculento. Mas o que aconteceu nesse lance foi até interessante. O Vitor tem razão. Por quê? O jogador do Atlético estava caído, o Figueirense demorou para devolver a bola. E no banco ali, o Argel e alguns jogadores reservas pediam para o Figueirense não devolver a bola para o Atlético. Então, o Argel estava errado, a turma do banco do Figueirense estava errada, o Vitor estava correto. Agora, méritos para o camisa 27 do Figueirense. Porque ele, justamente quando estava até mais próximo ali de fazer o gol, ele devolveu a bola. Então ele não entrou ali na pilha dos companheiros de time, na pilha do próprio treinador. Preço não é legal, tá vendo? Não. Ele poderia cruzar ali, ele era o cara que estava no momento de mais perigoso e devolveu. Os outros que estavam com a bola lá atrás não devolveram. Agora, eu achei esse árbitro aí, eu achei esse trio meio estranho. Mas eu achei esse árbitro aí bem estranhinho, assim. Eu achei ele ruim. Não teve polêmica. Eu achei ele que... Abre o seu coração. Espalhafatoso? Eu achei... Bandeiroso? Eu achei ele muito... Eu não sei, eu achei ele estranho. Mas é estranho em que sentido? Não sei, eu achei ele estranho. Eu não sei por quê. Eu achei que ele quis aparecer muito, assim. Como é que você fez? O gestual aí? Eu achei ele eloquente e tal. Tem uns espalhafatoso. Pode Mas ser. Vamos combinar, né? No jogo não teve nenhuma polêmica, a arbitragem foi até tranquila. Eu entendo o que você quer dizer, viu? Não leva a mal, não. Sim. Não, mas é porque o Campeonato Brasileiro, gente, tem sempre... São 10 jogos, 8 com arbitragens ruins, né? Então vamos aliviar o árbitro. A do Cruzeiro foi ruim também. Não foi. A do Atlético não foi ruim. E a do Cruzeiro foi péssima. A do Cruzeiro foi ruim, foi. Não, mas você está falando também. Aí poderia dar... Não, mas também com relação às outras rodadas. Ela viu vários outros jogos. Eu vejo o que ficou claro é que de umas rodadas para cá, a CBF fez meio que uma reciclagem. Ela começou a colocar muitos árbitros novos e sem muita expressão, exatamente numa reta final de Campeonato Brasileiro. Então traz o cara do Amazonas, traz um do Acre, traz um do Tocantins, aí começa a botar esses caras, aí pega um novinho aqui, bombadinho, e coloca... Não. Eu tô dizendo o seguinte, não tem nada de preconceito, não, pô. Não vem que o do Atlético ontem apitou falta demais, o cara que apitou o jogo do Cruzeiro só tinha apitado Série D. Não é a mesma coisa. Não é. Mas futebol tem 22 e uma bola. Ok. Eu tô dizendo a pressão, televisão em cima, no centro das câmeras. É diferente. No campo do jogo do Cruzeiro, ele não mandou cobrar o escanteio. Aquilo ali foi o mesmo gaço. Pegar o cara e pôr na geladeira. Ele marcou falta demais, né? Parou demais. No segundo tempo, achei que ele parou mais, né? No segundo tempo, ele parou mais o jogo. No primeiro tempo, até tuitei na hora lá sobre isso. Parece que existe uma determinação para que os caras deixem o jogo correr mais. Mas tá errado. Então, falta eles não marcam. Isso que eu não entendo. Não, mas faltinha, Brasil. Não, mas tem faltinha. Tem lance que não é faltinha.
falta é falta. Você pode deixar correr, mas tem falta que você tem que marcar. Mais a brasileira, como diria o Mauro César. Passa assim, aquela arbitragem acabou. Eu só não concordo é o seguinte, tem falta que tem que marcar. Por deixar correr e faltinha você não marca, acaba que quando é falta o cara não marca. Esse é o problema. Mas quando tem pênalti eles não marcam. Infelizmente. Infelizmente. Você sempre defendeu a arbitragem. Por quê, Brasil? Não é. Eu acho que é injusta a cobrança que acontece, é excessiva, porque hoje existem mais de 40 câmeras no jogo. A ciência já provou que um bandeira não consegue acompanhar na hora que sai a bola para ver se o cara está impedido. Isso nos anos 70, isso foi feito um estudo. Então, assim, a gente cobra e o jogador, o atacante erra, o goleiro erra, o zagueiro erra, o árbitro, qualquer erro dele, infelizmente, gera um dano enorme. Eu cobro pela questão de justiça. Agora, claro, que você tem má fé, que você tem árbitro Edilson Pereira de Carvalho, Armando Marcos, Zé Roberto Raid, esses caras que foram nocivos para a arbitragem. Isso a gente tem que cobrar, tem que ter ética e transparência. Que me assusta é que tem gente que não consegue enxergar má intenção em árbitro algum. Não, tem gente que olha e acha que é uma classe, você está entendendo? Que é uma classe que está livre de qualquer tipo de corrupção, de envolvimento com coisas escusas. Não é? Então eu não entendo. Os caras olham, não teve uma intenção, mas tem para todo segmento. Agora, o futebol é um esporte tão maluco, às vezes as pessoas querem análises taxativas, como se fossem as mais qualificadas, as pessoas querem uma análise sempre lógica. O futebol é tão maluco, gente, mas tão doido, que no último esquema de arbitragem do Brasil, o juiz recebeu, né? Havia um envolvimento ali, havia falta de ética total e ele não conseguiu roubar, né? Ele errou. Foi uma coisa incrível. Vamos raciocinar uma coisa aqui. Quem olha o futebol com todo esse charme de que não é assim, não é bem assim, é assim também. Olha, vou te fazer uma pergunta. Olha assim, eu entendi o que você está falando. É que às vezes você menospreza a minha capacidade de interpretação. Vocês são gênios. Mas é que é o seguinte. Depois desse negócio da portuguesa aí, cara. Tá, mas peraí, me responde uma coisa. Vocês querem o quê? O Ministério Público provou que a portuguesa vendeu. Ok, vendeu para quem? Quem comprou? Agora não. Aí no negócio não vai andar. Não anda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém comprou e pagou. No seu entendimento, qual foi a pior arbitragem? No ano do Edilson Pereira de Carvalho em 2005 ou a desse ano? A desse ano. Não tem a menor dúvida que isso. Tá pior. Então isso bate um pouco com o que você fala. No ano que ela é pior, não teve nada. No ano que até nos jogos que o Edilson não conseguiu mudar e na época o Cruzeiro acabou sendo prejudicado. Não sei, porque do Edilson a gente demorou para saber também, né? Então mas é uma coisa louca. Olha aqui, me fala aí, Felipe, a arbitragem, por gentileza, dos dois jogos de Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro e também de Atlético e Flamengo. Por gentileza, abre a câmera lá no céu para mim. Eu quero que você fique de perfil, Felipe, por favor, é mais bonito. Assim, diga-nos quais são os dois trios, por favor. Grêmio e Cruzeiro apita Vinícius Furlan, de São Paulo, não podia ser outro estado, não. São Paulo disputando o título com o Cruzeiro. É estranho isso. TBF curioso. Atlético Flamengo, Flávio Souza, também de São Paulo. Curioso, hein? Tem medalhão não, hein? Obrigado, Felipe. Tira o Cris aí do enquadramento da próxima, por favor. Eu não entendo isso. É isso que abre a condição da gente, às vezes, não acreditar. Questionar, pelo menos. Por que tem que ser assim? Por que eles montam um esquema que te dá margem para desconfiar? Eu não entendo isso. Aquele bandeiro Joia, que ele já estava... Rodrigo Pereira Joia. Já estava a CBF já olhando o cara e coloca num jogo daquela importância do Cruzeiro. Aí ele erra, não, então agora some com esse cara, tira o escudo firme. Peraí, esse cara não tinha nem que estar lá apitando, não tinha nem que estar lá bandeirando. Se ele já estava mal, o currículo dele naquele momento brasileiro não recomendava, por que ele foi escalado? Que ele fez? Não dá para entender. E depois, por que é que a gente questiona? Eu acho que possa ter alguma situação. Aí, quando o torcedor fala alguma coisa, ou reclama, né, ou entra, ele não tem direito, ao clube que é prejudicado, não sei o quê, você manda alguma situação para a CBF, ninguém te responde, chama os diretores de futebol e pergunta se alguém te responde quando você tem questionamento. Não dá em nada. Porque eles nem te respondem, eles não te ouvem. E isso está falando para a Sul-Americana também. Não tô nem aí. Olha aqui, meus amigos, agora eu vou dar um recado para vocês que não abrem mão de um ótimo atendimento e vou dizer para vocês uma coisa.
Eu faço as revisões do meu carro na Quick Lube e vou dirigindo tranquilo para minha linda Divinópolis, pago R$ 4,70 naquela desgraça daquele pedágio ali da 0,50, né? Só que agora a Quick Lube fez um serviço de excelência para você. A Quick Lube está preparada para te atender. Sabe como? Marcando o seu horário pelo telefone que está na sua tela. Daqui a pouco ele vai aparecer. A Quick Lube também realiza outros serviços, como troca do fluido da direção hidráulica, higienização do ar-condicionado do seu carro e muito mais. E se você tiver alguma oferta, leve que a Quick Lube cobre na hora. Tem Quick Lube no Posto Pica-Pau, tem Quick Lube no Posto Praia, tem Quick Lube também na Avenida do Contorno, tem Quick Lube na Avenida Vilarinho, tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC. Tem promoção, atenção, os 15 primeiros que ligarem agora e marcarem a troca de óleo sintético ou semissintético, e trocar o filtro também, vão ganhar uma miniatura da Ferrari, que é essa que está no seu vídeo. Essa que está no seu vídeo aí. É da Maisto, é original, essa aqui é aço mesmo, é original. Então, se você está assistindo o programa e quer ganhar esta Ferrari, dê birra para o seu pai, esperneie, saia correndo, diga que não vai almoçar e nem estudar. Dia 15 de dezembro, preste atenção, a Quick Lube vai sortear uma camisa oficial do Galo e uma do Cruzeiro para os nossos telespectadores que agendarem a troca de óleo. E eu vou falar o nome do ganhador aqui no programa. Mas para ganhar, você tem que ligar e agendar sua troca de óleo. Vamos ligar, gente! Atenção, válido apenas para óleo sintético ou semissintético, mas tem que agendar pelo telefone 3399-7010. 3399-7010. Eu vou para um break, mas é rapidinho, é lá e cá, e a gente já volta para a sequência dos donos da bola até já.